Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dados àquele que vive, que reina, que é e que está neste lugar. Convido a todos para abrirmos a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu São Marcos, o tema deste trabalho. São Marcos, no capítulo 12. Verso 28 a seguir, disse: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amém? Podeis assentar. Quero dizer do prazer, da alegria de poder estar com os irmãos neste trabalho da nossa querida UMADS. Sou muito feliz pelo privilégio de poder louvar ao Senhor Jesus com os irmãos esta noite. Sou muito feliz pelo privilégio de fazer parte deste trabalho da UMADS, trabalhando ao lado do Rubens, ali na nossa igreja sede. Estou muito honrado pelo privilégio de poder estar meditando com os irmãos na palavra de Deus nesta noite. Louvo a Deus pela vida do irmão Edilson, evangelista, coordenador da UMADS, que tão amorosamente nos convidou para estarmos com os irmãos nesta noite. É um privilégio de verdade, particularmente um privilégio e um desafio, porque os irmãos da UMADS, a nossa gloriosa UMADS, há 45 anos têm ouvido os melhores pregadores deste país, homens de Deus, usados por Deus, cheios da graça de Deus, cheios da unção de Deus, que pregam a palavra de Deus com ousadia, com dedicação, com vigor, com ânimo. E é um desafio para nós, pregador, mais ensinador que pregador, poder estar com os irmãos nesta noite. Os irmãos estão acostumados com o pregador que andam de jato. Esta noite eu vou vos convidar para caminharmos um pouquinho de jeguinho. Mas Jesus também anda de jeguinho. Jesus também está entre nós, apesar do jeguinho. E nós vamos louvar ao Senhor Jesus esta noite, meditando na sua palavra, falando de Jesus, dentro do tema proposto para este congresso: Jesus em primeiro lugar. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração é simples, muito simples. Eu estava pensando sobre esse tema: Jesus em primeiro lugar. E eu me fiz 3 perguntas. A primeira pergunta que eu fiz, para mim, foi: o que é colocar Jesus em primeiro lugar? O que isso significa? A segunda pergunta que eu fiz para mim mesmo foi: por que colocar Jesus em primeiro lugar? Por quê? Como alguém perguntaria: o que é que eu ganho com isso?
E a terceira pergunta que eu fiz para mim mesmo é: como agem as pessoas que colocam Jesus em primeiro lugar na sua vida? 3 perguntas simples, 3 respostas simples. Portanto, uma mensagem simples esta noite. Mas os irmãos não vieram aqui para ouvir nada complexo. Também não vieram aqui para ouvir novidade. Quem queria ouvir novidade essa noite, eu sempre falo, deve ter ficado em casa assistindo o Jornal Nacional. Os que aqui vieram para ouvir a palavra de Deus, que já tem 2000 anos, mas ela se renova a cada dia, e a cada dia ela continua curando, salvando, renovando, transformando, batizando, mudando o caráter, mudando a história. Ela continua modificando vidas. Não precisamos de novidade na palavra. Nós precisamos das novidades que a palavra traz para as nossas vidas. O que é colocar Jesus em primeiro lugar? Eu encontrei um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 28, que diz assim: porque nele, em Jesus, vivemos, nos movemos e existimos. Eu comecei a responder para mim mesmo o que é colocar Jesus em primeiro lugar quando eu olhei para este texto. Colocar Jesus em primeiro lugar é viver Jesus, se mover por Jesus e existir por Jesus. Eu encontrei o segundo texto da palavra, que está em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se estão em Cristo Jesus, não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Mas o que é andar segundo o Espírito? Porque se eu não responder o que é andar segundo o Espírito, eu não consigo responder o que é colocar Jesus em primeiro lugar. E então eu me defronto com aquela briga interior que o apóstolo Paulo retrata de si mesmo, e ele diz assim: há uma luta dentro de mim, o que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. Há uma guerra dentro de mim, há uma luta, há um homem pendendo, puxando, me arrastando para as coisas da carne. Mas dentro de mim existe um sopro divino, existe uma parte do próprio Deus que tenta me arrastar para as coisas de Deus. Eu fico no meio dessa briga. Para onde eu vou? Para onde eu caminho? O que é que eu faço? O apóstolo diz assim: aquele que anda de acordo com a carne se torna um homem carnal, é carne, anda de acordo com as coisas do mundo, está mais preocupado em andar de acordo com a moda, está mais preocupado em andar de acordo com o grupinho que faz parte. Aquele que anda de acordo com a carne tem que se enquadrar no padrão da mundanidade, tem que falar como os outros querem que fale, tem que frequentar os lugares que os outros frequentam, tem que fazer as coisas que os outros fazem, tem que vestir o que os outros vestem,
tem que proceder como os outros procedem, tem que ser como todo mundo é. É o normal, é o normalzão, é o comunzão. O que anda de acordo com a carne é carne. Mas aquele que anda de acordo com o Espírito, ele não tem necessidade de ser normalzão, ele não tem necessidade de ser comunzão, ele não tem necessidade de ser igualzão todo mundo, ele não tem que se enquadrar nos padrões mundanos. Ele segue a palavra que diz: não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele não precisa ser normalzão, porque Deus não precisa de normalzões. Ele não precisa ser comunzão, porque Deus não precisa de comunzões. Tito 2,14 continua afirmando que Ele, o Cristo, deu a sua própria vida para purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Não é comunzão, não é normalzão, não é carnalzão. Ele anda de acordo com o Espírito, ele é especial. É especial. Eu sempre falo sobre isso. O mundo quer nos transformar nos comunzões, nos igualzões. É a moda, é o jeitinho, são as convenções sociais e todo mundo tem que ser igual. Caminhão de laranja. Mas parece que o meu Deus e o teu Deus, o nosso Criador, quando nos criou, Ele estava tão interessado que nós não fôssemos comunzões, normalzões, que não existe na face da terra outra pessoa igual a você. Se Ele quisesse todo mundo igual, Ele tinha criado todo mundo igual. No entanto, Ele, o Criador de todas as coisas, já criou você especial. Você é único, você é único, você é especial, é VIP de Deus. Meu Deus, glória se nós pudermos com isso. Grande e poderoso é o Senhor. Mas o que é deixar Cristo em primeiro lugar? 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 11. O apóstolo diz assim: e assim nós vivemos entregues à morte todo dia, por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste nessa nossa carne mortal. Colocar Jesus em primeiro lugar é mortificar-se, é negar-se a si mesmo, é matar o eu, é crucificar o ego, é colocar na cruz de Cristo o Carlos Eduardo e adotar nessa carne mortal não mais a vida do Carlos Eduardo, mas a vida daquele que morreu para nos dar a vida, daquele que entregou a si mesmo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas não tenha vida efêmera, tenha vida eterna. Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz:
Porque para mim, o viver é colocar Cristo em primeiro lugar, é deixar Cristo viver aqui na terra através da tua vida, é demonstrar Cristo, é resplandecer Cristo, é exibir Cristo, é falar Cristo, é pensar Cristo, é cheirar Cristo, é caminhar Cristo, é cantar Cristo. E quando alguém olhar, vai enxergar Cristo cantando, Cristo falando, Cristo vivendo, Cristo existindo, Cristo curando, Cristo renovando, Cristo transformando, Cristo purificando, Cristo vivificando, Cristo vivendo na terra através da tua vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. O Paulo está crucificado com Cristo, está lá na cruz. O Rubens na cruz, o Edilson na cruz, o Júlio na cruz, o Isaías na cruz, o Carlos Eduardo na cruz. Eu estou crucificado com Cristo e não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. E chega a tal ponto essa simbiose, essa união com Cristo, essa fundição, essa fusão com Cristo, chega a tal ponto que o próprio Cristo diz: aquele que tocar num desses meus pequeninos não está tocando na Maria, no José, no Eduardinho, não está tocando nele, está tocando em mim. Eu é que vivo através dele, está tocando na menina dos meus olhos. Não toque, porque sou eu quem está vivendo nele. Não toque, diz o Senhor dos Exércitos, sou eu quem está vivendo nele. Mas por que isso? É a segunda pergunta que eu fiz para mim mesmo. Por que colocar Cristo em primeiro lugar? Na linguagem chula, o que eu ganho com isso? Pense Cristo caminhando na terra através do teu corpo. Pense Cristo existindo na terra através de você. E aí a primeira razão, eu sempre falo sobre esse texto porque eu sou apaixonado por ele. João o Batista, aquele pregador simpaticíssimo. Edilson, se ele pregasse aqui, eu tenho certeza que você nunca mais ia convidá-lo para pregar no mais. Porque ele começava já na introdução da sua mensagem, ele era extremamente simpático. Ele começava assim: raça de víboras. Simpático, João. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Escuta aqui. A pá ele tem na sua mão, e limpará a sua eira, lançará o trigo no celeiro, mas a palha vai queimar no fogo. Simpaticíssimo. Nós queremos ouvir mensagens açucaradas, doces, né? Vamos excluir o João Batista da Bíblia. Manda um e-mail para ele e fala: João, não gostei da tua mensagem.
se não der, vai ser cortada e lançada no fogo. Dê se for grato, se for poupado. Eu quero ser elogiado, porque eu sou maravilhoso. Eu me amo, eu me venero, eu me idolatro, eu idolatro até o chão que eu piso. Eu não consigo viver sem mim. Para com isso, meu irmão. Dê glórias a Deus se você for poupado. E aí vem o João, aquele que coloca Jesus em primeiro lugar. Ele diz assim: olha, eu cumpro com as minhas obrigações. Eu faço a parte formal. Eu faço aquilo que é aparente, aquilo que é visível. Eu vos batizo com água. Eu faço o que é formal, tem que ser feito, mas é o aparente. Agora, Jesus em primeiro lugar. Venho após mim, que é mais poderoso do que eu. Ele está em primeiro lugar. Ele é maior que eu. Ele é mais bonito que eu. Ele é mais poderoso que eu. Ele é mais grandioso que eu. Ele é mais sábio que eu. Ele é mais bondoso que eu. Ele é mais querido que eu. Ele é maior do que eu. Ele está em primeiro lugar. Ele é o 01. Ele é o 01. Eu não sou digno de desamarrar o sapato dele. Vocês estão achando que eu sou grande coisa? Eu não sou digno de desatar o sapato, a sandália, as alparcas dele. Agora o que lindo é o seguinte: é que enquanto eu batizo com água, a parte formal, necessária, visível, Ele vos batizará com o seu próprio Espírito Santo. Eu já falei sobre isso, mas não vou falar de novo. Batizará. João usa 2 vezes a palavra batizar. Eu vos batizo e vem um após mim que vos batizará. Esses tempos atrás eu estava pesquisando, já reparti, a maioria que já sabe, mas eu vou adiantar de novo. Sobre a palavra batizar. Eu encontrei um texto na Study Bible Magazine, uma revista inglesa, onde diz que o texto mais antigo da história que usa a palavra batizar é uma receita de picles. Pastor, Congresso da Almadse, o senhor vai falar de picles de novo? Vou. O cara que escreveu a receita se chamava Nicander. E ele escreveu essa receita, ele era filósofo, era médico, enfim. Escreveu essa receita para ensinar a fazer picles. E ele usou 2 vezes a palavra batismo. Ele disse o seguinte, que para fazer picles tem 2 fases. A primeira fase, você pega o picles. Todo mundo sabe o que é picles? Amém? Aquele legume azedinho que você compra no mercado dentro do pote de conserva, assim, tem cenoura, chuchu, beterraba, tem um monte de coisa ali, azedinho, sabe aquele lá? Picles, aquilo chama. Para fazer o picles tem que pegar o legume e mergulhar na água, fervendo, água fervendo. Essa fase é o primeiro batismo, ele chama de bapto, com P de pato mudo. Bapto. Pastor Mato, o senhor vai ensinar picles. Vamos lá. Anota a receita. Na segunda fase, pega o picles da água fervente, pega ali o legume da água fervente e mergulha no vinagre de vinho tinto fervendo.
A primeira fase ele chama de bapto, com P mudo. A segunda fase ele chama de batso, com T mudo. T de tango. Por que é que ele usou palavras diferentes? Pelo seguinte: quando pega o legume e mergulha na água fervendo, ele dá um cozimento, ele dá uma amaciada, mas ele continua com a mesma cor, o mesmo cheiro, o mesmo sabor. A água amolece, precisa fazer, mas o legume continua com a mesma cor, mesmo cheiro, mesmo sabor, continua com as mesmas características. Mas quando pega esse legume, depois que tira da água fervendo e mergulha no vinagre de vinho tinto, a reação é outra. Por isso que ele usa uma palavra diferente. Na primeira é bapto, na segunda é batso. Por quê? Porque quando mergulha o legume no vinagre de vinho tinto fervendo, a cenoura deixa de ter cor de cenoura, cheiro de cenoura e sabor de cenoura. Ela passa a ter o cheiro do vinagre, a cor do vinagre e o sabor do vinagre. O chuchu, que não tem sabor nenhum, passa a ter o cheiro do vinagre, a cor do vinagre e o sabor do vinagre. E é por isso que é lindo o texto sagrado, porque João Batista diz assim: eu vos batizo com água. Bapto. Mas vem um após mim, que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará, bapto, com o Espírito Santo. E agora o Carlos Eduardo não tem mais cor de Carlos Eduardo, não tem mais cheiro de Carlos Eduardo, não tem mais sabor de Carlos Eduardo. O legume não tem mais o sabor, o cheiro e a cor do legume. O legume passa a ter o sabor, a cor, o cheiro do vinagre. O Carlos Eduardo passa a ter o sabor de Cristo, a cor de Cristo, o cheiro de Cristo, a aparência de Cristo. E é por isso que o Paulo disse: olha, para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. Eu não tenho mais sabor de Carlos Eduardo, eu não tenho mais cheiro, eu não tenho mais cor, eu tenho sabor de Cristo, cheiro de Cristo, sabor de Cristo, cheiro de Cristo. É Cristo na minha vida. A minha essência muda quando eu deixo Cristo em primeiro lugar. A minha essência muda, o meu caráter muda, a minha forma de ser muda, a minha forma de existir muda. É Cristo que está em mim, é Cristo que fala em mim, é Cristo que vê através de mim, é Cristo que anda através de mim. É Cristo, a minha essência é Cristo. Quer que eu ganhe com isso? Quer que eu ganhe com isso? Eu ganho uma nova vida, eu ganho uma nova essência, eu ganho um novo espírito, eu ganho um novo momento, eu ganho uma nova história. Eu já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim, é Cristo que está em mim, é Cristo que fala em mim, é Cristo que existe em mim. Quando olham para mim, vê Cristo, porque Cristo habita na minha vida. Aí eu entendo o verdadeiro sentido de 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito do próprio Deus habita em vós? Tá. Mas o que mais que eu ganho com isso? Já não estava bom? Mas tem mais coisa. Porque quando eu coloco Cristo em primeiro lugar, onde está Cristo, o nada
vira tudo. Onde está Cristo, o caráter muda. Mas onde está Cristo, o nada vira tudo. Pedro e João, vamos orar. Quando estão passando pela porta formosa, está lá um cara pedindo esmola. É o encontro dos pobres com o necessitado. É o encontro do nada com o zero à esquerda. Como assim, pastor? É simples. A hora que o coach fala assim: Pedro, João, dá uma esmolinha para mim. É o zero à esquerda pedindo esmola. E o nada dizendo: eu não tenho nada. Eu não tenho prata. Eu não tenho ouro. Mas uma coisa eu tenho. E o que eu tenho, isto eu te dou. Eu tenho Cristo. Cristo está em primeiro lugar na minha vida. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu estou igual a você, mas eu tenho Cristo. E o que eu tenho, isso eu te dou, em nome dele, Jesus Cristo. Tenha tudo o que você precisa, levanta e anda, o nada vira tudo. O que mais que eu ganho com isso? Onde está Cristo, o pouco vira muito, a fome vira saciedade e a pobreza vira abundância. Vale a pena colocar Cristo em primeiro lugar? O pouco vira muito, a fome vira saciedade, a pobreza vira abundância. Como assim? Jesus fala: essa multidão aí, pode sentar. Toma assento todo mundo, senta todo mundo aí. Pergunta para os discípulos: o que nós temos aí para ser visto por esse povo? Nós não temos nada, Cristo. O Senhor sabe que nós não temos nada. Mas tem que dar de comer para o povo. O que eu acho lindo em Cristo é isso, irmãos. Essa é a essência da missão integral. Eu falei que eu sou ensinador. A essência da missão integral. Cristo não era preocupado só em salvar pessoas. Cristo era preocupado com o ser humano integral, total. Atos dos Apóstolos, eu sempre falo sobre aquele texto: e permaneciam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partindo pão e orações. Doutrina dos apóstolos, satisfação das necessidades intelectuais. Comunhão, satisfação das necessidades emocionais. Partir do pão, satisfação das necessidades físicas. Orações, satisfação das necessidades espirituais. É missão integral. É tudo, é ser humano completamente assistido. Temos que dar comida para o povo. Como é que nós fazemos? Se nós tivéssemos 200 dinheiros ainda não dava. Mas alguém aí tem alguma coisa? Opa, peraí. Tem um menino aqui, ó. Tem 5 pães e 2 peixinhos. É pouco? É. Jesus orou, repartiu. Vem cá, Pedro, toma um pedaço. Toma, Felipe, um pedaço. Toma, pedaço para você. Vai distribuir. Distribuiu, todo mundo comeu que se fartou. Está em João capítulo 22, verso 6 a 9.
Melhor, João 6:9. Sobrou, recolhe. Arruma um cesto aí. 12 cestos. Encheu 12 cestos. O que é que eu ganho pondo Jesus em primeiro lugar? O pouco, 5 pães e 2 peixinhos, vira muito, alimenta toda uma multidão. A fome de 5.000 pessoas vira saciedade de fartar e sobrar. A pobreza vira abundância. O que era nada virou 12 cestos cheios de pão e peixe. Meu irmão, coloca Cristo em primeiro lugar na tua vida. Vale a pena. Eu poderia falar que a morte vira vida. Lázaro sai para fora. Eu poderia falar que o desprezo vira exclusividade. Senhor, eu estou aqui há 38 anos. 38 anos. Desprezo completo. Mas agora Jesus chegou. 38 anos, não tinha ninguém nem para te jogar no tanque. Não tinha, Jesus. Ninguém. Quando a água era agitada, ninguém me jogava no tanque. Desprezo. Desprezo vira atendimento VIP. Agora você é uma pessoa muito importante. Eu vim aqui só para te dizer: toma a tua cama e vai para a tua casa. E não colou mais ninguém naquele lugar. O desprezo virou atendimento VIP. Coloca Cristo em primeiro lugar na tua vida, meu irmão. E quando você se sentir sozinho, desamparado, desabrigado, desassistido, jogado às traças, você vai lembrar de 1 Coríntios capítulo 1, dizendo: Ele escolheu para si os que não são, para reduzir a nada que os que são. Ele fez dos pobres para confundir os ricos. Ele fez aqueles que aparentemente não são nada para reduzir a nada aqueles que aparentemente são tudo. O desprezo vira atendimento VIP, exclusivo, especial de Deus na tua vida. Coloca Cristo em primeiro lugar. Estejamos em pé por juntinho. E como agem as pessoas que colocam Cristo em primeiro lugar? Eu pensei em diversos exemplos, mas eu vou usar um só. Jesus foi jantar na casa de um fariseu. De repente, entra uma mulher com um vasinho de alabastro. Dentro desse vasinho de alabastro, um unguento de nardo puro. Uma riqueza, uma preciosidade. E Jesus está ali, conversando, jantando. Aquela mulher se prostra aos pés de Jesus. Quebra aquele vaso de alabastro. Despeja aquele unguento caríssimo nos pés de Jesus. Começa a beijar os pés de Jesus. Começa a chorar nos pés de Jesus, adorando a Jesus. E ela pega os seus cabelos, seca os pés de Jesus. Como agem as pessoas que colocam Jesus em primeiro lugar? Para começar, traz o seu culto de casa. A mulher não foi quando ela encontrou com Jesus que ela falou assim: senti de adorar Jesus, vou adorar. Negativo.
ela trouxe de casa. Tem muita gente que vive falando assim: se eu não sentir, eu não faço. O espírito maligno do sentir está repreendido pelo poder do nome de Jesus. Quem coloca Cristo em primeiro lugar, traz o seu culto desde a sua casa. Eu saí de casa esta noite decidido a glorificar a Deus, a falar em línguas estranhas, e a orar, e a glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu saí de casa decidido a falar em línguas estranhas. Quem coloca Cristo em primeiro lugar, traz o seu culto de casa. Já vou encerrar, fica tranquilo. Já vou encerrar. Vaso de alabastro, unguento de nardo puro por dentro, ambos preciosos. Não só o conteúdo, nem só a embalagem. Tem gente que oferece embalagem bonita para Jesus, mas o conteúdo não custa nada. Tem gente que até oferece conteúdo para Jesus, mas não tem embalagem, não ensaia, não capricha, não estuda, não procura fazer o melhor. É conteúdo sem embalagem. Aquela mulher, conteúdo precioso, mas a embalagem preciosa. Vaso de alabastro, por dentro, unguento de nardo puro. Quem coloca Jesus em primeiro lugar oferece o melhor para Jesus na embalagem e no conteúdo. Eu poderia passar a noite inteira aqui falando sobre como agem aqueles que colocam Jesus em primeiro lugar. Mas hoje é só segunda-feira da Almax, e eu acho que já dá para fazer um pacto de agir colocando Cristo em primeiro lugar na nossa vida. E se você quer fazer esse pacto de colocar Cristo em primeiro lugar na tua vida, eu não estou perguntando se você é crente, se você não é. Não estou nada disso. Eu quero saber se você está disposto a colocar Cristo em primeiro lugar na tua vida. E se é esse o teu propósito, você vai fazer igual aquela mulher, porque aquela mulher, ela era desprezada pela sociedade, mas ela venceu todas as barreiras. Ela venceu as barreiras sociais. O que vão falar de mim, o que vão pensar a meu respeito? Ela não quis nem saber. Ela venceu a barreira da formalidade. Era um jantar, ela não quis nem saber. Ela venceu as próprias barreiras subjetivas. Ai, a vergonha. Que vergonha, deixa a vergonha para lá. Você vai vencer as barreiras em nome do Senhor Jesus e vai vir aqui à frente do altar fazer um propósito de colocar Jesus em primeiro lugar na tua vida, hoje, aqui e agora, em nome do Senhor Jesus. Saia do teu lugar agora e venha colocar Cristo em primeiro lugar na tua vida. Eu quero orar por você. Eu não vou falar com o teu emocional não, viu? Eu não sou disso. Não tenho essa vocação. Eu vim falar com o teu racional mesmo. Como é que está? Jesus está em primeiro lugar na tua vida ou não? Julgue, e se não está, saia do teu lugar em nome de Jesus, que eu quero orar por você esta noite. Não vou contar história triste para você chorar, não. É evangelho racional. O apóstolo disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele estava dizendo é: a minha inteligência vai arrastar o meu corpo e vai colocar o meu corpo no altar de Deus. Em nome de Deus, aleluia. Glória a ti.
saia do teu lugar em nome do Senhor Jesus. Venha colocar Jesus em primeiro lugar na tua vida. Jesus em primeiro lugar na tua vida. Jesus em primeiro lugar nos teus negócios. Jesus em